A história da Copa do Mundo, a jornada do maior espetáculo do futebol. Imagine um mundo onde o maior espetáculo esportivo da Terra ainda não existia. Um tempo em que países disputavam partidas internacionais, mas não havia um torneio capaz de reunir as melhores seleções do planeta. Foi dessa necessidade que nasceu a Copa do Mundo, uma competição que se tornaria um dos maiores símbolos da união entre povos, culturas e gerações. Tudo começou em 1904, quando representantes de 7 países europeus fundaram a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. O objetivo era organizar e desenvolver o futebol, um esporte que conquistava cada vez mais adeptos em diferentes partes do mundo. Durante muitos anos, entretanto, o principal torneio internacional eram os Jogos Olímpicos, já que a FIFA ainda não possuía uma competição própria para seleções nacionais. Na década de 1920, o futebol já havia se consolidado como uma paixão mundial. O Uruguai conquistou as medalhas de ouro olímpicas de 1924 e 1928, demonstrando a força do futebol sul-americano. Diante desse cenário, o presidente da FIFA, Jules Rimet, idealizou um campeonato independente que reunisse as melhores seleções do planeta. Em 1929, a proposta foi aprovada e nasceu oficialmente a Copa do Mundo de Futebol. O Uruguai foi escolhido como sede da primeira edição, realizada em 1930, em comemoração ao centenário de sua independência e pelo destaque que sua seleção vivia naquele período. Viajar até a América do Sul, porém, era um enorme desafio. A travessia do Oceano Atlântico levava semanas de navio, fazendo com que muitas seleções europeias desistissem da competição. Assim, apenas 13 equipes participaram da primeira Copa do Mundo. No dia 13 de julho de 1930, a bola rolou pela primeira vez no Estádio Centenário, em Montevidéu. A grande final colocou frente a frente Uruguai e Argentina, diante de mais de 90 mil torcedores. Após sair atrás do placar, os uruguaios viraram a partida e venceram por 4-2, tornando-se os primeiros campeões mundiais da história. O sucesso da competição consolidou a Copa do Mundo como um evento realizado a cada 4 anos. Em 1934, a Itália sediou a segunda edição. Pela primeira vez, o torneio contou com fase eliminatória desde o início e ficou marcado pela influência política do regime fascista de Benito Mussolini, que utilizou a competição como instrumento de propaganda. Dentro de campo, os italianos conquistaram seu primeiro título ao derrotar a Tchecoslováquia por 2-1. 4 anos depois, em 1938, a França recebeu a terceira Copa do Mundo. A decisão de realizar novamente o torneio na Europa provocou o boicote de Argentina e Uruguai. Mesmo com o clima de tensão que antecedia a Segunda Guerra Mundial, a competição foi disputada normalmente, e a Itália tornou-se a primeira seleção bicampeã consecutiva da história ao vencer a Hungria por 4-2. Mas o mundo estava prestes a enfrentar seu maior conflito. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, milhões de pessoas foram afetadas. Jogadores trocaram os gramados pelos campos de batalha, estádios foram destruídos e as Copas previstas para 1942 e 1946 foram canceladas. Quando a guerra terminou, o futebol voltou a representar esperança e reconstrução. Em 1950, a Copa retornou tendo o Brasil como sede. O recém-inaugurado estádio do Maracanã tornou-se palco de um dos momentos mais dramáticos da história do esporte. Na fase final, o Brasil precisava apenas de um empate contra o Uruguai para conquistar seu primeiro título mundial. Diante de mais de 170 mil torcedores, o inesperado aconteceu, o Uruguai venceu por 2-1. A derrota brasileira ficou eternizada como Maracanazo, uma das maiores surpresas da história do futebol. O trauma, entretanto, serviu como combustível para a geração seguinte. Em 1958, na Suécia, surgia para o mundo um jovem de apenas 17 anos chamado Pelé. Ao lado de Garrincha, Didi, Zagallo e Vavá, ele conduziu o Brasil ao primeiro título mundial, encantando o planeta com um futebol alegre, técnico e ofensivo. 4 anos depois, no Chile, o Brasil conquistou o bicampeonato, consolidando-se como uma potência do futebol mundial. Em 1970, no México, veio aquele que muitos especialistas consideram o maior time da história. Liderado por Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson e Carlos Alberto Torres, o Brasil conquistou o tricampeonato com atuações memoráveis, eternizando uma seleção que até hoje é referência no esporte. Nas décadas seguintes, a Copa do Mundo continuou revelando grandes craques e partidas inesquecíveis. Em 1982, a Itália conquistou seu terceiro título, impulsionada pelos gols de Paulo Rossi. 4 anos depois, no México, Diego Maradona protagonizou uma das maiores campanhas individuais da história. Na partida contra a Inglaterra, marcou 2 dos gols mais famosos do futebol, o polêmico gol da Mão de Deus e, poucos minutos depois, o extraordinário gol do século, considerado um dos mais bonitos já marcados em uma Copa do Mundo. A Argentina conquistou seu segundo título mundial.
Em 1994, após 24 anos de espera, o Brasil voltou ao topo do mundo com Romário, Bebeto, Dunga e Tafarel, conquistando o tetracampeonato nos Estados Unidos após uma final decidida pela primeira vez nos pênaltis. Em 1998, a França conquistou seu primeiro título mundial em casa, liderada por Zinedine Zidane, derrotando o Brasil por 3-0. 4 anos depois, em 2002, o Brasil voltou a fazer história. Com Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos, a seleção conquistou o pentacampeonato ao vencer a Alemanha na final. Ronaldo marcou os 2 gols da decisão e terminou como artilheiro da competição, completando uma das maiores histórias de superação do esporte. A Copa do Mundo entrou definitivamente na era da tecnologia. Em 2010, a África do Sul tornou-se o primeiro país africano a sediar o torneio, levando o maior evento do futebol ao continente africano. Em 2014, o Brasil voltou a receber a competição, mas sofreu uma das derrotas mais marcantes de sua história, o inesquecível 7-1 diante da Alemanha na semifinal. Em 2018, a França conquistou seu segundo título, impulsionada pelo talento de Kylian Mbappé. Já em 2022, no Catar, Lionel Messi coroou uma carreira extraordinária ao conduzir a Argentina ao tricampeonato mundial em uma final histórica contra a França, considerada por muitos uma das maiores decisões de todos os tempos. Ao longo de sua história, a Copa também evoluiu fora das 4 linhas. A introdução do árbitro de vídeo, o VAR, trouxe mais precisão às decisões. O número de participantes aumentou gradativamente, passando de 13 seleções em 1930 para 32 equipes, e a partir de 2026 o torneio contará com 48 seleções, tornando-se ainda mais global. Diversos recordes ajudam a contar essa trajetória. O Brasil permanece como a única seleção pentacampeã do mundo. Pelé continua sendo o único jogador tricampeão mundial. Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols. Lionel Messi tornou-se o atleta com mais partidas disputadas em mundiais, enquanto Cristiano Ronaldo entrou para a história ao marcar gols em 5 edições diferentes do torneio. Muito além dos títulos e recordes, a Copa do Mundo representa sonhos, emoções e momentos que atravessam gerações. Durante um mês, o planeta inteiro para acompanhar histórias de superação, rivalidades históricas, zebras inesquecíveis e gols que permanecem vivos na memória coletiva. Das ruas de pequenas cidades aos maiores estádios do mundo, milhões de crianças continuam sonhando em um dia vestir a camisa de sua seleção e disputar o maior torneio do futebol. Porque, mais do que uma competição, a Copa do Mundo é uma celebração da paixão humana pelo esporte, um evento capaz de unir povos, superar fronteiras e escrever, a cada 4 anos, um novo capítulo na história do futebol mundial.